chapas apresentadas no 6º Congresso do Partido. Essa chapa vai ter 22 companheiros e companheiras, mais o secretário nacional da Juventude do PT, que pertencerá à mesma força política que tinha o secretário nacional da atual gestão. Ok. O que é agora? Para defender e apresentar essa chapa, eu queria convidar agora as seguintes companheiras e companheiros. Sara, da Juventude e Revolução. Carla, da Resistência Socialista. Luan, do Avante. Lelo, do Disparada. Gabriel, da Democracia Socialista. Tiago, do MPT. Simone, da Militância Socialista. Ana Vitória, da Articulação de Esquerda. Taíris, da EPS. Alana, da CNB. E o companheiro Ronald Sorriso, da CNB. Cada um de vocês terá direito a 2 minutos. Se vocês quiserem ir aqui na frente, acho que é melhor, né? E o medo de eu cair aqui? Só você tava fácil. Eu vou cair por nós juntos. Você tá até lá ali, cara dura de frio. Muito pouco tempo. Junta. Chuta que tá frio, chuta que tá frio. É mais fácil? Vai pra cá. Santo Deus, ainda tá essa doideira no plenário. Como vai organizar a ordem? Ai, agora eu quero fazer xixi. Quero aqui passar, então, para começar a intervenção para a companheira Sara, da Juventude e Revolução. Bom dia a todos. Mais uma vez eu gostaria de registrar a importância desse congresso. Para que nós possamos sair daqui organizando os milhares e milhares de jovens petistas do nosso país, que acreditam que Lula e o PT é a esperança do nosso país. É por isso que milhares e milhares têm se filiado no nosso partido. É por isso que milhares e milhares têm colocado a estrela no peito e têm ido para as ruas enfrentar os desafios. E é por isso, camaradas, que é importante eleger essa nova direção para conduzir os rumos dessa organização. E a nossa grande primeira tarefa será no dia 15 de agosto, rumo a Brasília, para deixar muito claro que não vai ter arrego, que nós vamos invadir a esplanada, que nós vamos dizer que Lula será o presidente desse país, que Lula será liberto e que ele convocará uma constituinte para passar limpo as instituições apodrecidas, para abrir caminho para as reformas populares, para legalizar o aborto, para criminalizar a LGBTfobia, para desmilitarizar a PM, para atender às reivindicações da juventude. Juventude, companheiras e companheiros, eu queria fazer uma fala, primeiro de agradecimento e saudação aos companheiros da Resistência Socialista. Dizer que nosso papel é fundamental na constituição dessa unidade, que nós estamos dando um passo muito importante no ano que é importantíssimo para o PT. O ano de 2018 vem acontecendo várias coisas e que a juventude do PT precisa protagonizar esse processo. Eu gostaria também de dizer que eu fiquei nervosa, gente. Eu gostaria de dizer também que
a juventude do PT no Maranhão, está à disposição para dialogar com a juventude do PT, de todas as forças, que a gente precisa dar esse passo e essa organização de unidade, esse exemplo de unidade nas próximas gerações, orientar as nossas lideranças que já estão no PT há muito tempo e dar esse exemplo, esse passo à frente, para que a gente possa construir um Brasil sem retrocessos, um Brasil popular, um Brasil de todos nós. Lula presidente, Lula inocente, Lula livre! Boa tarde a todos e todas que fazem parte desse congresso. Queria mandar um salve a todos os companheiros que vieram das regiões diversas do nosso Brasil e estão aqui resistindo a esse frio, que a gente sabe que quem não é acostumado é bravo, mas vem para debater, vem para construir, vem para pensar nessa unidade e para conversar e levar esse debate até a base. Um debate que tem que nos levar a uma resistência permanente, porque a gente não pode permitir que o conservadorismo avance no nosso país. A gente tem que defender o nosso companheiro Lula e dizer que ele foi o grande agente transformador dessa nação e que eles vão ter que engolir um presidente que não tem diploma, mas foi o presidente que mais inaugurou universidade pública de qualidade nesse país. A direita vai ter que engolir, o conservadorismo vai ter que engolir, e vai ter que engolir Lula na eleição, vai ter que engolir a derrota que o Lula vai emplacar nessa direita. E a gente tem que fazer essa resistência. E é isso, é dia após dia, é em todo momento, é com nossa família, é na nossa cidade, é no nosso grupo de estudo, é na nossa escola, é na nossa universidade. Então não vamos fugir da luta, é resistência. É um salve para todo mundo que está aqui para construir esse belo congresso. E é cada dia a gente fazendo esse trabalho de unidade e de muita força. E que a gente possa ter certeza que o companheiro Lula sabe da nossa resistência e ele acredita no nosso potencial. E a gente tem que defender os seus governos e tem que defender a participação dele nas próximas eleições. Olê, 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 olá! Lula, Lula! Olê, 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 olá! Lula, Lula! Valeu, pessoal, muito obrigado! Boa tarde, pessoal, sou o Lelo e eu queria começar saudando esse congresso, um congresso de unidade da juventude do PT, muito importante para a gente reconstruir as lutas do próximo período. Nós passamos o último processo sofrendo um golpe das elites que nos mostrou que a classe trabalhadora tem que estar unida, que o PT e a juventude do PT tem que cumprir a sua tarefa histórica de representar os de baixos, que sempre foram excluídos, a luta das mulheres, dos negros e das negras, da população LGBTI, da classe trabalhadora. Essa é a tarefa que a gente tem que tirar para o próximo período. Nós temos e não podemos esquecer em nenhum momento que a prisão do Lula é só mais um reflexo desse projeto da direita conservadora que nunca mais vai conseguir ganhar no voto e por isso organiza golpes, porque o nosso projeto é o projeto da população brasileira e por isso as tarefas do PT para o próximo período também são de organizar, refundar o Estado, denunciar essa aliança grande que ocorreu entre o judiciário e os meios de comunicação. O judiciário, esse poder sem voto, sem legitimidade, sem representação, que serve como instrumento das elites e que condenou Lula e prendeu Lula sem nenhum crime, sem nenhuma prova, porque não tem crime. Para eles, o crime do Lula é ter feito um projeto para a classe trabalhadora brasileira, para os excluídos e para as excluídas. Então, eu tenho certeza aqui que posso falar em nome de toda a próxima direção que vocês que estão aqui, que nós não vamos nos arrepender nunca da tarefa dessa próxima direção, que nós vamos lutar todo o próximo período, durante todos os dias em que nós fizemos parte dessa gestão, para tirar o Lula da cadeia, para revogar essas medidas arbitrárias, para denunciar esse judiciário golpista e esses meios de comunicação. Até a vitória, companheiros!
Companheiros e companheiras, é bom que nós tenhamos nítido o que acontece nesse congresso, o esforço que representa. Nós estamos aqui hoje tomando posse, inaugurando um processo da nova Secretaria da Juventude do PT. Nós temos inúmeras divergências entre nós nos engalfiamos em todos os espaços em que nós disputamos na sociedade. Nós temos divergência na UNE, temos divergência nas nossas cidades, temos divergência na construção de candidaturas, mas a juventude do PT tem que entender, e nós cumprimos com esse dever histórico de ter essa compreensão de que nós precisamos da unidade pela reconstrução da nossa organização, pela construção ofensiva contra a direita que está nos tirando os direitos. Então, vida longa a juventude do PT por ter entendido essa tarefa e estar aqui hoje com esse comprometimento. E essa unidade, ela não é vazia, ela é fundada no programa apresentado, que é um programa de emancipação da juventude brasileira, um programa de retomada de direitos, um programa pela liberdade dos nossos presos políticos e pela retomada de um projeto democrático popular. Então, eu tenho convicção de que essa juventude aqui está dando um recado em Curitiba, um recado para o presidente Lula, que aqui estão os seus soldados dispostos a enfrentar o que for necessário para retirá-lo da cadeia e colocá-lo na cadeira da presidência do Brasil. Essa juventude que está assumindo a tarefa, e eu também sou do Nordeste, também estou um pouco incomodado com isso, mas de sair do frio de Curitiba para botar fogo no Brasil e retirar o presidente Lula da cadeia. Lula livre, Lula presidente e vida longa à juventude do PT. Quem é agora? Boa tarde, pessoal. Estamos encerrando com esse grande ato que a gente está fazendo aqui hoje, mas devemos sair daqui com o compromisso e a responsabilidade que nós, enquanto jovens desse Brasil da juventude do PT, devemos levar daqui em diante. Chegamos aqui, construímos não tanta energia que a gente conseguiu acumular devido ao frio, mas acho que a gente conseguiu acumular muito no debate, na construção, e entendemos que ao sair daqui, ao voltar para o nosso estado, nós vamos seguir firme na defesa do Lula, porque nós sabemos o que representa defender Lula. Defender Lula é defender quase 50 milhões de jovens desse Brasil que vem sentindo na pele os desmontes depois do golpe implantado por esse Michel Temer. As jovens estão sentindo na pele a falta de política pública. E nós temos que entender que defender Lula é defender as milhares e milhares de Marielle, defender o povo preto, o povo sem teto, e é isso que representa defender Lula e defender a democracia desse Brasil. Temos ainda o compromisso de voltar para os nossos estados e voltar a debater a política pública de juventude do PT, por mais que temos aí quase 1.200 municípios sem um jovem filiado. E nós, como o maior partido de esquerda da América Latina, temos que ainda conquistar esses jovens que estão nesses pequenos municípios, fora das grandes cidades, e principalmente a juventude rural. Faço um convite para vocês que estão aqui, aqueles que puderem, no dia 8 de junho, próxima sexta-feira, vamos fazer o lançamento nacional de Lula presidente em Minas Gerais, Dilma senadora, e defender Lula presidente, Lula livre, Zé Dirceu livre e Dilma senadora por Minas Gerais. Boa tarde, povo de luta. É muito bom ver todo mundo aqui, mesmo agasalhadinho, mas estando aqui para fazer política. É isso que a juventude veio fazer aqui nesse espaço, nesse processo de troca de direção. A juventude do PT, ela veio mostrar para o Partido dos Trabalhadores qual é o teu tamanho, mostrar para o Brasil qual é o teu tamanho. E a juventude do PT, embora tenha tremido aqui de maneira física, vai fazer o Brasil tremer nesse próximo período. Queria dizer para a nova direção que tenha muita força, muita garra, porque é essa direção e é essa juventude que hoje está aqui e levará essa responsabilidade para os seus estados, que viu Lula sendo carregado de São Bernardo do Campo, em São Bernardo do Campo, nos braços do povo, mas somos nós que vamos receber o Lula para o próximo Congresso da Juventude do PT nos nossos braços. Boa tarde, companheirada. Meu nome é Ana Vitória, sou do Rio Grande do Norte
E eu acho que minha fala ela vai ser um pouco diferente das demais que estão aqui, porque eu não consigo acreditar que esse modelo de Congresso consegue cumprir com o teu papel histórico nesse momento. Um Congresso em que não há disputa política, um Congresso em que não há espaço para, de fato, que uma nova direção seja eleita de forma legítima, através do voto de delegados e delegadas tiradas de suas cidades e seus estados, não representa a juventude do Partido dos Trabalhadores e nem a juventude trabalhadora desse país. Um processo antidemocrático, um processo com esvaziamento político, um processo que não consegue cumprir sua função histórica. Não só esvaziamento político, companheiros. Esse esvaziamento permite que nesse espaço aconteça casos de transfobia, casos de machismo, casos de misoginia e que ainda haja questionamento sobre se essas denúncias devem vir para cá ou não. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Enquanto vivo eu estiver, eu vou denunciar o patriarcado, eu vou denunciar o capitalismo, eu vou denunciar a transfobia. Nós necessitamos, e aqui eu peço para a nova direção, o compromisso revolucionário para esse tempo de guerra que a gente vive nesse país. Eu exijo, enquanto juventude da articulação de esquerda, enquanto juventude petista, que o mais breve possível, o quarto congresso, de fato legítimo, seja feito pela juventude do PT e da classe trabalhadora. Um congresso que a gente consiga de fato eleger uma diretoria que represente a juventude, porque a representação não é construída através de colocar lá, através de acordão, através de articulação dentro de sala. Eu quero debate, porque a juventude que está aqui, e eu acredito na juventude que está aqui, é sujeito histórico de luta, e nós vamos mostrar o nosso papel histórico. Viva a juventude petista, uma juventude de luta, socialista, marxista, polarista, e que de fato seja fiel à classe trabalhadora e aos seus interesses. Queda ao capitalismo, queda ao patriarcado e fim do machismo. Esse período em que nós estamos vivendo é um período muito difícil, um período da conjuntura em que nosso partido é atacado todos os dias. Todos nós viemos aqui a Curitiba para dizer para Sérgio Moro que nós somos os milhões de Lula, que vai tocar o PT e que vai botar um projeto para a sociedade, para a classe trabalhadora. Nós viemos para cá para dizer para Sérgio Moro que ele não é maior que a juventude do PT, que ele achava que ia prender Lula, ia prender os nossos sonhos, mas ele estava enganado. A direita, quando nos atacou e nos ataca diariamente, atacou por conta dos nossos acertos. Eles não se conformam em ver um preto e uma preta dentro da universidade. Eles não se conformam em ver as mulheres no espaço de poder. E foi isso que eles fizeram, tirando a presidenta Dilma, uma presidenta eleita legitimamente com 54 milhões de votos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A juventude do PT está aqui nesse momento reunido em Curitiba
E nós sairemos daqui, desse congresso, com uma responsabilidade, nesse segundo semestre, que é botar a nossa cara na rua, pegar e ir na casa de cada companheiro e cada companheira trabalhador e dizer e mostrar o nosso projeto. Mostrar que somos nós, que temos a política que vem apresentar o nosso povo trabalhador e que vem contemplar o povo trabalhador. E é Os companheiros também foram lá apresentar propostas. Na comissão de sistematização, onde todas as forças políticas estavam representadas, a gente fez um esforço para construir 2 resoluções, uma resolução geral de conjuntura, organização e luta, e uma resolução que chama 13 pontos de um Brasil que a juventude quer, apresentando um programa de governo para a candidatura do presidente Lula. Nós fizemos um longo debate, que foi terminar às 3 da manhã, esgotamos bastante a discussão para que a gente pudesse apresentar uma resolução o mais consensuada possível nesse plenário hoje. Antes de apresentar a resolução para vocês, nós vamos abrir para a leitura de uma carta das companheiras. Bom, nós vamos fazer, então, antes a leitura também da carta da plenária LGBT que aconteceu ontem, que os companheiros enviaram para nós aqui. Carta da plenária LGBT do Congresso Extraordinário da Juventude do PT. É central para a juventude do PT a luta contra a LGBTfobia. O avanço do conservadorismo e do fascismo no país aumentaram exponencialmente as ocorrências de LGBTcídio, indo na contramão dos governos petistas que foram marcados por diversas políticas de promoção da cidadania LGBT. A conjuntura exige que a JPT se engaje cada vez mais na luta pelo debate de gênero e sexualidade na educação, por políticas de inclusão da juventude LGBT no mercado de trabalho e também na luta por políticas públicas de saúde que cuidem de todas as necessidades das vidas lésbicas, trans, gays e bissexuais. Para além disso, é necessário que o partido aposte nas suas candidaturas jovens LGBTs e que faça de cada parada do orgulho LGBT um território de resistência democrática, denunciando a prisão arbitrária do nosso presidente Lula, pois sabemos que faz parte das características do golpe que vivemos a retirada de direitos e a eliminação das nossas vidas. Queria pedir, então, uma salva de palmas para a carta da plenária LGBT. Bom, a gente vai apresentar também uma outra moção que foi consensuada na comissão de sistematização, que eu considero muito importante, em função do peso simbólico que ela tem. É uma moção de apoio à candidatura ao Senado da presidente Dilma Rousseff. A juventude do PT A JPT reafirma a importância da candidatura de Dilma Rousseff ao Senado por Minas Gerais. Essa candidatura representará a continuidade da luta de uma mulher que não se curvou aos seus algozes, sejam os do golpe de 64, sejam os do golpe de 2016. Dilma personifica, como ninguém, a luta da mulher brasileira pelo seu espaço na política, dominado amplamente por homens brancos da classe dominante.
por Lula livre, Lula presidente e Dilma senadora. Uma salva de palmas aí para a moção. Mas vai... Isso. Vai ter... conseguiram projetar já a resolução, gente? Ok. Bom, vou fazer a leitura, então, da resolução que está sendo apresentada pela Comissão de Sistematização ao plenário. 2 anos de golpe arremessaram o Brasil no caos social e ameaçam o presente e o futuro da juventude dos trabalhadores. Lula é há quase 2 meses um preso político, numa prisão oriunda de um processo sem provas, organizado pela Operação Lava Jato, com a anuência do STF e as ameaças do Exército. O mesmo acontece com nossos companheiros presos injustamente, José Dirceu, João Vacari Neto e Delúbio Soares, vítimas de processos fraudulentos alimentados pela indústria da delação premiada. Essas prisões aprofundaram o estado de exceção no Brasil e se combinam com a política do governo golpista de Michel Temer. Ambos atendem diretamente aos interesses do capital financeiro internacional, do imperialismo, principalmente dos Estados Unidos, que, frente à crise do capital, para garantir a sobrevivência do sistema, desenvolve uma ofensiva contra todos os povos ao redor do globo. São estes mesmos interesses do capital financeiro que estão por trás dos bombardeios à Síria, do inaceitável massacre de crianças palestinas e o impedimento ao retorno de seu povo. É o que está por trás da manutenção da miséria no continente africano, da ofensiva contra os direitos trabalhistas na Europa, da ofensiva estadunidense contra a China e Rússia e suas tensões com a Coreia do Norte, da tentativa de ingerência na Venezuela, com um bloqueio econômico enfrentado bravamente pelo povo venezuelano, que reelegeu Maduro recentemente, além da Assembleia Constituinte. É o que está por trás do golpe no Brasil. Um golpe parlamentar, jurídico, midiático, que retirou do governo a presidente Dilma e o Partido dos Trabalhadores. Mas foi muito além, avançando o desmonte da soberania nacional, a manutenção do caráter dependente da economia, aprofundando a precarização do trabalho e a desindustrialização, o ataque às liberdades democráticas e a retirada dos direitos da classe trabalhadora, que são objetivos estratégicos que unificam a coalizão golpista. Começou por reverter a lei do pré-sal, importante conquista dos governos Lula e Dilma, cujos royalties estavam destinados à saúde e educação, para entregar o petróleo brasileiro para as multinacionais e visa ainda atacar a soberania nacional com projetos de privatização da própria Petrobras, da Eletrobras e de mais empresas públicas estratégicas. Acabou com a sequência de ampliação dos investimentos em saúde e educação nos anos de governo do PT para aprovar a Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos em áreas sociais, deixando estranguladas as universidades públicas, paralisando a expansão de universidades e escolas técnicas, diminuindo as verbas para o FIES e, mais recentemente, colocando fim ao programa Farmácia Popular. Acabou com a valorização do salário mínimo, aprovou uma reforma trabalhista que rasga direitos dos trabalhadores e, com a queda no investimento social, provocou a ampliação do desemprego, que já chegou à casa dos 13%, que na juventude já alcança os 30%, enquanto 1 em cada 4 jovens está sem trabalhar e sem estudar, o que é demonstrado pela ampliação da evasão em escolas, os quase 200 mil jovens que deixaram as faculdades privadas, os 2 milhões a menos de candidatos no Enem e a enorme e revoltante volta da fome e da miséria que vem assolando o país, colocando novamente no cenário social o trabalho infantil. A lista do pacote de maldades do governo golpista não termina por aí. Ameaça reverter cada conquista da classe trabalhadora em décadas de luta. É da subserviência desse governo ao capital internacional que deriva a atual política de preços da Petrobras e a preparação de sua privatização, o que resultou em aumentos consecutivos do preço do combustível e do gás de cozinha, levando milhares de pessoas a cozinhar com lenha
e gerando mobilização dos caminhoneiros que desabasteceu o país, e agora dos petroleiros que acertadamente exigem uma mudança dessa política. É importante salientar que, em meio a essa ofensiva, o povo brasileiro busca resistir de diversas maneiras. Ainda em 2016, os estudantes secundaristas brasileiros protagonizaram um importante movimento de ocupação das escolas. Estudantes universitários realizam constantemente greves e manifestações, como recentemente na UNB e na UFMT. Os trabalhadores organizados por seus sindicatos, a CUT e demais centrais, realizaram a maior greve geral da história desse país, com o apoio enfático da juventude, que conseguiu impedir a aprovação da reforma da Previdência e dividir os golpistas. Vem dessa resistência do povo brasileiro a necessidade deles de prender Lula e perseguir o PT e seus dirigentes históricos. Afinal, passados 2 anos, liderando a resistência popular contra o golpe e suas consequências, o PT voltou a ter a preferência de 20%, enquanto Lula chega aos 40% e pode vencer as eleições no primeiro turno. Nesse processo, milhares de jovens participaram das manifestações, compareceram às caravanas de Lula pelo país e diariamente dezenas de jovens se filiam ao Partido dos Trabalhadores. A juventude do PT tem uma enorme responsabilidade pela frente. Nascido da força da juventude sindical, estudantil, militante rural, das comunidades eclesiais de base, o PT ainda se depara hoje proporcionalmente com níveis muito menores de filiados jovens, fruto não apenas do envelhecimento da população, como também da dificuldade objetiva de absorver as demandas e as organizações de juventude atuais. Nós temos a obrigação de organizar amplamente essa juventude que se dirige ao PT e, com ela, ajudar os jovens brasileiros a se ligar às lutas da classe trabalhadora para resistir e virar esse jogo. Nesse caminho, não podemos repetir erros do passado. A situação exige reafirmar a candidatura de Lula. Não há plano B. Eleição sem Lula é fraude. Lula é o único que pode derrotar a coalizão golpista e todos os seus representantes e as falsas saídas que representam. A intervenção militar não é solução, como bradam grupos de extrema-direita ou pessoas manipuladas. A ditadura militar perseguiu trabalhadores, prendeu, torturou e matou, dilapidou o patrimônio nacional, arrancou direitos e precisou ser vencida com suor e sangue de milhares de militantes que dedicaram suas vidas à democracia em meio a um processo que resultou na criação do próprio PT e da CUT. O fracasso da intervenção militar, com prisões ilegais, ataque às liberdades democráticas, a incapacidade de solucionar a execução de Marielle, quase 3 meses depois, são outra expressão disso. É preciso, aliás, pôr um fim nessa intervenção e impedir a constante utilização do Exército como meio de repressão do povo, como se viu novamente na greve dos caminhoneiros. A única solução para a crise do país passa por fora Temer e pela realização de eleições livres e democráticas, com Lula livre candidato, para que o povo possa escolher quem deseja. Nessas eleições, buscaremos eleger os candidatos do PT para assembleias, Câmara e Senado, além dos governos do Estado. Mas, acima de tudo, vamos eleger Lula, pois ele é o único capaz de impulsionar um programa e uma estratégia de transformações políticas, e sociais e econômicas profundas no país em favor da classe trabalhadora. Para isso, é necessário revogar as medidas do golpe através da convocação de uma Assembleia Constituinte soberana, pois com o Congresso, com as atuais regras, não dá, como afirma a resolução do 6º Congresso do PT e como afirmou Lula no histórico discurso de São Bernardo do Campo. A prioridade é garantir que este país volte a ter cidadania. Não vão vender a Petrobras. Vamos fazer uma constituinte. Vamos revogar a lei do petróleo que eles estão fazendo. De fato, é preciso revogar a lei do petróleo, recuperar a Petrobras e outras empresas privatizadas a preço de banana, voltar a financiar a saúde e a educação com pré-sal. É preciso combater o genocídio e o encarceramento da juventude. Esse genocídio que aflige a juventude negra brasileira tem como base o racismo estrutural, que é a marca da nossa sociedade. Ele se alimenta da vulnerabilidade extrema no qual se encontram nossos jovens. Para enfrentar essa situação,
é preciso ter a juventude negra como centro das políticas públicas dos governos petistas, especialmente na educação, e construindo perspectivas de bem viver para essa população. Precisamos ainda apresentar um projeto alternativo de segurança pública que passe por desmilitarizar a polícia militar e mude a política punitiva de hiperencarceramento que lota nossos presídios com jovens. É preciso legalizar o aborto, cuja proibição mata mulheres todos os dias. É preciso revogar a emenda constitucional 95, voltar a investir em educação, expandir universidades e escolas técnicas, aprofundar o debate sobre federalizar o ensino médio como prometeu Lula, combatendo as falsas soluções da militarização de escolas civis ou de terceirização de escolas públicas. É preciso colocar um freio no obscurantismo crescente, acabar com os projetos de escola sem partido, enfrentar o machismo e a LGBTfobia crescentes. É preciso revogar a reforma trabalhista, recuperar os direitos dos trabalhadores e empregos para o povo brasileiro. É necessário um programa de reformas democráticas e populares capaz de superar esse modelo econômico conservador e neoliberal em curso no país e garantir um desenvolvimento com soberania nacional, democracia e garantia dos direitos para a classe trabalhadora com a reforma agrária, urbana, tributária progressiva, política, do sistema judiciário e democratização da mídia. Para isso, é necessária uma política de alianças com os movimentos sociais e com setores que aglutinem quem partir de uma perspectiva anti-imperialista, antimonopolista, antilatifundiária e radicalmente democráticas. O PT não deve se aliar com setores golpistas que são os responsáveis por colocar o país na condição de exceção democrática e pelos retrocessos que afligem a classe trabalhadora. Esta conjuntura coloca a necessidade de reafirmar o nosso projeto político e nossa identidade partidária. Por isso a JPT defende a centralidade em lançar e fortalecer candidaturas próprias em todas as instâncias eleitorais. Repudiamos movimentações que busquem abrir mão de nossas candidaturas por acordos que não contribuem para a disputa programática, tampouco para os resultados eleitorais e a defesa da candidatura do Lula. Para garantir Lula livre, Lula presidente e voltarmos a garantir um futuro para a juventude e os trabalhadores brasileiros, temos uma enorme luta pela frente. Temos o desafio de transformar uma luta que até agora foi de milhares numa luta de milhões de homens e mulheres. Precisamos ter firmeza e ousadia. Buscando enfrentar esse desafio, a JPT resolve construir uma grande campanha de filiação para apresentar a militância partidária às jovens e aos jovens dispostos a enfrentar o neoliberalismo e o desmonte de direitos. Incentivar a organização de atividades de recepção para jovens filiados, principalmente os recentes filiados online. Organizar e impulsionar núcleos de jovens petistas em bairros, faculdades, escolas e locais de trabalho. Apresentar a unidade na ação para aprofundar relações entre a JPT e a juventude dos movimentos sociais, ou que tem referência no PT e Lula, discutindo os métodos adequados para aprofundar tais ações. Criar uma plataforma que unifique as candidaturas jovens do PT para contribuir com as campanhas. Organizar uma campanha de autofinanciamento da JPT e manter a defesa de 5% do fundo partidário para a juventude. Orientar o acompanhamento sistemático da Frente Brasil Popular em todos os níveis. Promover intercâmbios de experiências com os movimentos sociais e sindicais sobre as diferenças táticas de luta. Organizar a parceria com a mídia alternativa e popular. Buscar organizar que todas as candidaturas majoritárias do PT tenham uma coordenação de campanha de juventude. Organizar a jornada de formação da juventude do PT junto da Secretaria Nacional de Formação. Buscar organizar os jovens petistas do movimento sindical, em especial da CUT. Orientar a impulsão e a ação de comitês Lula livre, Lula presidente por todo o país. Organizar uma grande marcha da juventude a Brasília, no dia 15 de agosto, para registrar a candidatura de Lula como candidato a presidente do país. Organizar uma campanha permanente pela liberdade dos nossos presos políticos, Lula, José Dirceu, Vacari e Delúbio. Organizar, enquanto Lula estiver preso, em todo dia 13 de cada mês, um dia de mobilização da juventude do PT, com orientação para que secretarias estaduais, municipais, núcleos da JPT,
organizem panfletagens e manifestações com panfleto próprio a ser produzido pela Executiva Nacional da JPT. Garantir a realização do 4º Congresso da Juventude do PT no primeiro semestre de 2019, com etapas municipais, estaduais e nacional, propiciando a discussão e participação democrática com a eleição de delegados na base, garantindo ampla mobilização, a legitimidade e representatividade na renovação das instâncias da direção da JPT, cujo cronograma e regimento será divulgado até dezembro de 2018. Essa é a resolução apresentada pela Comissão de Sistematização. Eu queria, então, submeter ela à aclamação dos delegados e delegadas deste plenário. Os companheiros e companheiras que concordam com essa resolução, por favor, levantem o seu crachá. Obrigado. Contrários? Abstenções? Está aprovada, então, acho que por unanimidade, a resolução do Congresso Extraordinário da Juventude do PT. Eu sou pequenininha. Não, 13 pontos. Tá. Botou? Companheiros e companheiras, nós iremos apresentar agora os 13 pontos de um Brasil que a juventude quer. Esses 13 pontos estão sendo encaminhados para a Fundação Perseu Abramo para a construção do programa de governo do PT, do programa de governo do presidente Lula, agora nas próximas eleições em 2018. Então, vou dar início agora à leitura dos 13 pontos, o encaminhamento que a Comissão de Sistematização fez e está propondo para os demais participantes do Congresso, para que nós apreciemos e aprove essa proposta. 13 pontos de um Brasil que a juventude quer. 1. O Brasil que a juventude quer demanda que todas as políticas públicas possam considerar, no seu desenho, a juventude como um sujeito estratégico, com toda a sua capilaridade e diversidade. Não há uma juventude, mas diversas juventudes. A política pública não pode ser construída apenas para um grupo e deve abarcar a juventude trabalhadora. No campo e da cidade, a juventude estudantil, que sofre hoje o desmonte golpista das políticas públicas de acesso à educação, a juventude quilombola, indígena e de comunidades tradicionais, bem como a juventude LGBT, e, sobretudo, as mulheres e os negros e negras que, apesar de serem maioria numérica da nossa juventude, sofrem violações cotidianas de seus direitos que colocam em risco a nossa existência. O Brasil que a juventude quer exige Lula livre, presidente, e a convocação de uma constituinte soberana para revogar as medidas do golpe, atender todas as nossas demandas e fazer as reformas de fundo para o povo brasileiro. Educação. Ponto 2. A educação que a juventude quer é uma educação democrática, inclusiva, emancipatória e de compromisso com o caráter público. Revogar a emenda constitucional 95 e a retomar os royalties de pré-sal, visando assegurar a implementação do PNE, é preciso garantir e implementar os investimentos nas políticas educacionais como o Fundeb, Ciências Sem Fronteiras, Plano Nacional de Assistência Estudantil, garantindo bolsa permanência para todos e todas estudantes cotistas e prounistas e os incentivos às bolsas de pesquisa da CAPES e CNPq, bem como criar programa de bolsas de pesquisa e extensão de iniciativa estudantil. Ponto 3. É preciso novas perspectivas curriculares para o ensino básico e superior, revogar a reforma do ensino médio, construir um novo programa
de reestruturação universitária, orientando a dimensão curricular e das estruturas de decisão, por meio da instituição de sistemas paritários de decisão nas universidades. Ponto 4. Retomar as políticas de acesso ao ensino superior, garantindo a manutenção da política de cotas a partir de 2020 e sua ampliação para pós-graduação. Trabalho. Ponto 5. O Brasil que a juventude quer precisa de uma nova política de desenvolvimento nacional. A política de desenvolvimento nacional que a juventude quer deve priorizar a geração de empregos, a valorização dos salários, o aumento da massa salarial do PIB, a redução das desigualdades e a garantia de trabalho decente, combatendo a precarização e a informalidade do mundo do trabalho. Em um país com a economia de caráter dependente, é fundamental a presença de um Estado forte e dirigente, propulsor na industrialização e com alta prioridade para a inovação tecnológica. A ampliação do setor industrial é o único caminho para gerar riquezas, aumentar a competitividade de nossos produtos no mercado internacional e devolver ao Brasil seu papel protagonista no sistema internacional. A juventude entende como fundamental a participação de empresas estatais, como a Petrobras, nos setores estratégicos da economia, a fim de promover o desenvolvimento nacional. Ponto 6. A juventude brasileira entra precocemente no mercado de trabalho. Um trabalhador que começa a trabalhar antes de entrar na juventude ganha, em média, menos da metade do salário de um trabalhador que começa a trabalhar aos 25 anos. Para garantir a manutenção da juventude no âmbito educacional, é importante ampliar as políticas de transferência de renda. É fundamental garantir os 10% do PIB para a educação, com o objetivo de garantir o acesso à permanência a uma educação de qualidade em todos os níveis que garanta a autonomia da juventude e que forme o jovem também para o mundo do trabalho. A juventude brasileira quer um Estado que garanta seu acesso ao mundo do trabalho, no devido momento respeitando os direitos conquistados no ECA e no Estatuto da Juventude. Cultura, ponto 7. O Brasil que a juventude quer deve considerar a importância da dimensão da cultura para a vida dos jovens e a urgência de integrá-la como direito a ser correspondido pelo Estado, com o mesmo grau de importância das outras áreas. A construção de mais e melhores equipamentos, levando em conta sua distribuição geográfica e superando as desigualdades entre urbano e rural, centro e periferia. A potencialização de ações na sociedade que instruem espaços e atividades de cultura e que contemplem o enraizamento territorial e a diversidade de linguagens, estilo e identidades. Ações de subsídio, benefícios, barateamento nos ingressos de espetáculos para possibilitar a frequência de jovens de baixa renda são políticas determinantes para democratizar a cultura para a juventude. Precisamos retomar o programa Mais Educação, importante projeto dos governos petistas de valorização e inclusão da cultura nas escolas de nível básico e médio. Direito à cidade. Ponto 8. A lógica impressa pelo mercado, as cidades exclui a juventude do acesso a direitos. O Brasil que a juventude quer precisa dar consequência prática ao Estatuto das Cidades, encarar o déficit habitacional, recuperar o MCMV, Minha Casa Minha Vida, ampliando a modalidade de entidades, impulsionando a política de desapropriação e de aluguel social e refundar o transporte público nas cidades brasileiras, incentivando a criação de empresas públicas municipais de transporte, garantindo o passe livre para a juventude e desempregados, uma gratuidade do transporte. Juventude rural. Ponto 9. O latifúndio é um dos atores de articulação golpista que saqueou o país e o seu enfrentamento deve ter centralidade no novo governo Lula. Para o Brasil que a juventude quer, além de uma profunda reforma agrária que atue na democratização da terra, devem-se ampliar políticas públicas que proporcionem a criação de oportunidades para a juventude. Para a juventude rural, como o fortalecimento da agricultura familiar e da economia solidária, e a ampliação de crédito rural para a juventude, a exemplo do programa Nossa Primeira Terra. Juventude e diversidade. Ponto 10. No Brasil, há uma crescente organização de discurso conservador, presente largamente nas falas de líderes fundamentalistas e militantes nos parlamentos.
foi? Estes, servindo-se de princípios fascistas, repudiam nossos corpos, gênero e orientação. Nesse sentido, para um Brasil que a juventude quer, o governo deve constituir políticas públicas no sentido de descriminalizar aborto, de combater e prevenir a violência contra as mulheres e as LGBTs, bem como acolher as vítimas, de despatologizar e reconhecer as identidades trans, estabelecer políticas públicas e incentivo ao emprego de mulheres, pessoas trans e LGBTs. Juventude, genocídio e encarceramento. Ponto 11. No Brasil que a juventude quer, nenhum direito pode ser exercido por um jovem morto. O governo brasileiro precisa tomar para si a missão de enfrentar o problema da brutal quantidade de assassinatos de jovens, sobretudo negros, pobres e periféricos, que assola o país, sobretudo aqueles oriundos da ação policial do próprio Estado. É preciso assumir uma posição firme pelo fim efetivo dos autos de resistência, estabelecer um plano nacional de redução de homicídios de jovens, com medidas efetivas, sobretudo para os territórios mais afetados, criar mecanismos que combatam a falta e o falseamento de estatísticas da segurança pública, defender e atuar pela desmilitarização e unificação das polícias, criação de políticas de acolhimento, cuidado e assistência para os familiares de vítimas de homicídio, sobretudo as que perdem o arrimo da família. Ponto 12. O encarceramento de jovens, sobretudo negros e periféricos, é um ataque frontal aos direitos da juventude. Com o endurecimento da guerra às drogas, por exemplo, cresce o número de jovens, mulheres presas, bem como de prisões sem sentença criminal por posse de pequenas quantidades. Há também os riscos envolvidos de privatização do sistema carcerário. Por isso, no Brasil que a juventude quer, é necessário construir políticas com o fim de libertar presos injustamente, sem sentença, ou que já cumpriram a pena e permanecem encarcerados. Aumentar a abrangência e capacidade de atuar nas defensorias públicas, o estabelecimento de uma política nacional de segurança pública que se afaste dos paradigmas da repressão e da guerra às drogas, combater a privatização do sistema carcerário, em especial práticas de superexploração do trabalho de presos, fortalecer políticas educacionais e de emprego para encarcerados e egressos do sistema carcerário. Juventude e participação social. Ponto 13. A retomada da juventude como protagonista de políticas públicas de Estado brasileiro passa pela reconstrução de um espaço institucional com autonomia e dotação orçamentária com essa tarefa. Por isso, o novo governo Lula, para um Brasil que a juventude quer, deve restaurar a Secretaria Nacional de Juventude com esse caráter, assim como ampliar os mecanismos de controle e participação popular nos rumos dessa pasta. Gente, apresentamos esse texto, essa formulação, para esse próximo período, para a gente apresentar para a Fundação Perseu Abramo. Gostaríamos agora de aprovar esse texto por aclamação de todo o plenário, agora nessa plenária final do Congresso Extraordinário da Juventude do PT. Em regime de votação, os que concordam, os que discordam, abstenções, aprovado por unanimidade. Antes de passar para a próxima parte, o pessoal pediu para reforçar aí o recolhimento de contribuições para o companheiro que precisa de ajuda para comprar o remédio. Ainda não conseguimos chegar nos R$270. Vamos ajudar aí o companheiro que precisa dessa contribuição. Você está no a ordem das falas aqui e um dos nomes das pessoas que precisam. Mas nós não vamos apresentar a diretoria? E vem para aqui. Tem que explicar o processo. É isso. Vamos achar, construir. Ok, você me passa aí? Gente, queria pedir a atenção de todos e todas no plenário. Nós vamos chegando ao nosso momento final desse congresso, em que nós vamos apresentar a próxima diretoria
executiva da juventude do PT, da juventude do Partido dos Trabalhadores. Essa diretoria foi construída no processo de preparação desse congresso. Como é que ficou isso aí, gente? Precisa chegar pelo pessoal da sistematização, gente. Só um minutinho. Bom, precisa chegar e fazer... Você pode ali resolver isso aí? Por favor. Não. É o seguinte, ó. Se for o caso... Gente, um minutinho. Nós vamos ver o que aconteceu, porque não tinha chegado aqui até para a mesa a carta, por isso que não foi lida. Nós fomos passando. Então nós vamos resolver com a sistematização. Enquanto isso, a gente vai dando prosseguimento. Se for o caso, ao final, a gente faz a leitura, ok? Gente, porque tem um problema na negociação, veja bem. Qual é o problema? Tem uma discussão sobre a forma de apresentar a carta, que nós precisamos respeitar. Tem a ver, inclusive, com a companheira que sofreu assédio e as vontades que ela apresentou em função desse problema. Foi o que me passaram aqui. Eu estou apresentando dessa maneira, tá certo? Então tem que ver como vai apresentar o texto. Eu não posso obrigar as pessoas a ler uma coisa que ela não quer que seja lido, né? Nós não podemos fazer isso. Então o pessoal está discutindo para ver a forma de apresentar e daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, eu vou aqui explicar como é que foi o processo de escolha dessa diretoria. E aí, se for o caso, a gente volta para poder fazer a leitura. Por isso que eu estou falando. Bom, essa diretoria foi construída por um processo de discussão na convocação do Congresso Extraordinário da Juventude do PT. A intenção desse congresso era justamente que a gente pudesse recompor a direção da juventude do PT. Gente, 5 minutinhos, o pessoal está discutindo aqui a situação. Dá 5 minutinhos para ver o que o pessoal resolve aqui. O pessoal está discutindo aqui a forma de apresentar e a gente já volta. Enquanto isso, dá alguns recados, insistir no processo de arrecadação que está circulando aí para o companheiro. Queria lembrar aqui que chegou um pedido de uma companheira que perdeu um casaco dela, que está escrito arquitetura na frente. Quem encontrar o casaco, por favor, trazer até a mesa, ok? Pode chamar? Nós vamos chamar aqui a companheira Amanda para fazer a leitura da carta. Queria convidar a companheira Amanda para fazer a leitura da carta.
coisa, meu velho. A resolução de vocês e também a moção da Dilma, tem como você me mandar elas já? Que aí eu já incluo na matéria aqui.